questão 12. A gente vai da questão 12 a 15, tá bom? Isso aí é Instituto OCP e a banca diz: em relação aos usos da vírgula, assinale a alternativa em que tal sinal de pontuação tenha sido usado para separar orações coordenadas. Lembrando que existem dois tipos de orações coordenadas: as orações coordenadas assindéticas, que são aquelas sem conjunção, e as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas com conjunção. A letra A tem a ver com isso? Não, olhe para mim, olhe para mim. Quando não for, mesmo assim, eu quero que você justifique. Ó, não é a letra A, mas por que não é a letra A? Porque essa vírgula, eu quero você com o resumão do lado, tá? O resumão ao lado, a gente vai justificar cada uma dessas vírgulas, ó. O sentimento sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. Essa vírgula não é de orações coordenadas, é a vírgula da enumeração. Por isso que não é a letra A. Letra B, e então bate uma culpa enorme e um medo de ser abandonado. Esse então, isso aqui é uma coisa que a gente vai ver. Esse então é a regra que a gente ainda não viu. É o advérbio, dá uma ideia de tempo, ele é um advérbio de tempo, deslocado. Ele está deslocado, tá bom? Deslocado, é um advérbio, é um termo curto, deslocado. Por isso que não é a letra B. Eu quero orações coordenadas. Isso aqui é um advérbio deslocado, é um deslocamento de um termo curto. C, mais. Enquanto muita gente marcou a C, muita gente ficou vidrado nesse mais, dizendo que o mais, que essa vírgula aqui era a vírgula das orações coordenadas. Só que o que eu acabei de te falar? Tá vendo que essa vírgula assim, ela não tá sozinha, essa vírgula aí, ela tá casada com essa. Essa vírgula tá casada com essa, entendeu? Ó, são vírgulas casadas. E você tá vendo esse enquanto? Esse enquanto é temporal. É conjunção temporal. Se é conjunção temporal, não é oração coordenada. É oração subordinada, intercalada. É oração, olhe para mim, isso é uma coisa que eu quero que você organize na sua vida. Com oração, a gente classifica pela conjunção. Oração, a gente classifica... Eu sei. Que questão, meus senhores, que questão. Vou devagar com você, presta atenção. Ó, olhe para cá, deixa eu arrumar um espaço. Deixa eu colocar aqui uma coisa para você. Ó, desculpa, eu preciso de espaço. Ó, se a conjunção for coordenativa, a oração será coordenada. Se a conjunção for subordinativa, a oração será subordinada. Então, você classifica a oração pela conjunção, tudo bem? Uma outra coisa dessa questão aí do Instituto OCP é o então. Muita gente se enrolou no então. O então, presta atenção, faz um resuminho do então aí na sua vida para você não cair mais nessa. O então, ele até pode ser conjunção conclusiva. Ele até pode ser conjunção conclusiva, quando ele tiver o sentido de portanto. Quando ele tiver sentido de portanto, o que não foi o caso da questão. Na questão, ele era um advérbio de tempo. Cuidado com o então. Tanto o então quanto o logo também é assim, cai direto em prova. A OCP, CESP, adoram esse então e esse logo. Cuidado que nem todo logo é conjunção conclusiva, nem todo então é conjunção conclusiva. Cuidado porque o então e o logo podem ser advérbios. Eu tô vendo aí que houve gente no chat que se enrolou na letra B achando que o então fosse conjunção conclusiva. Por isso que eu tô fazendo essas duas observações aí. Anotou? Eu vou voltar para a questão, mas eu quero que você anote essas duas observações.
Quero que você anote essas duas observações entendendo o seguinte. Foi pegadinha da banca. Ó, posso voltar? Anotou? Agora eu vou voltar, olhe para cá. Muita gente se enrolou na B achando que o então fosse conjunção conclusiva. Não, o então aqui traz uma sequência cronológica. Então, bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado. Esse então dá uma ideia de sequência cronológica. Isso aqui é advérbio de tempo. Não é conclusivo, ele não está concluindo nada. Tá? Por isso que não foi a B. E outra coisa, a C. Adriana, eu achei que a C fosse a resposta. Eu achei que essa vírgula aqui estivesse marcando orações coordenadas, porque eu olhei para o mais. Não, essa vírgula está casada com essa. Ela está isolando, é a conjunção que vai dizer a classificação da oração. Se o enquanto é conjunção temporal, então não é oração coordenada, é oração subordinada. Entendeu? Então essa vírgula não está aqui por causa do mais, está aqui por causa do enquanto. E é a conjunção que vai definir a classificação da oração. Se esse enquanto é temporal, é oração subordinada adverbial temporal intercalada. Por isso que não foi a C, entendeu? Então, ó, vambora, Adriana, ainda não achei. Não achou. D. Por volta dos 40 ou 50 anos, a maioria dos borders melhora bastante. Tá vendo essa vírgula aqui? Essa vírgula tá marcando um adjunto adverbial de tempo. Isso aqui é tempo, é uma locução, é a regra que a gente ainda vai ver, a última regra. É uma locução adverbial temporal, isso aqui é tempo, que é um adjunto adverbial deslocado. É uma locução ou um adjunto, tanto faz você dizer uma coisa ou outra, deslocada. Por isso que não foi a D, entendeu? Resposta, letra E. Essa vírgula antes do mais. Essa vírgula antes do mais, tá vendo esse mais? Aí sim é a vírgula antes da conjunção coordenativa adversativa. Legal essa banca, hein? Instituto OACP. Resposta letra E, tá bom? Pegou o raciocínio. Então, Dria, eu tinha ficado em dúvida na C, minha filha, porque eu olhei para esse mais. Mas na C, você entendeu? A vírgula não está pelo mais, está pelo enquanto. Dri, eu tinha ficado em dúvida na B, porque eu achei que esse então fosse uma conjunção conclusiva. Não, esse então é temporal. Cuidado com então e com um logo. Eles não são só conjunções conclusivas, eles podem ser advérbios de tempo, tá? Muito comum um aluno se enrolar com isso mesmo. Vamos mais. Por isso tem que resolver questões. Gente, português é buraco sem fundo. Tem que anotar, treinar, apanhar, levantar, aprender, estar vacinado, tem que se vacinar, tá sempre se vacinando, entendeu? Questão 13. Instituto OACP, de novo. Assinale a alternativa que apresenta o motivo pelo qual a vírgula foi utilizada no trecho. Não te faz esquecer, vírgula, não te deixa menos cansado. Então aqui, de novo, Instituto OACP, a banca quer saber a justificativa dessa vírgula. Repare que no início dessas orações não há conjunção. Quando não há conjunção, o que nós dizemos? São orações coordenadas assindéticas. Elas não têm um síndeto, elas não têm a conjunção, tá bom? Então, Dri, Adriana Figueiredo, descobri que eu não sei o que é coordenada e o que é subordinada. Coordenada é aquela que tem conjunção coordenativa. Subordinada é aquela que tem conjunção subordinativa. É pela conjunção que você classifica a oração. Nesse caso, nem há conjunção. Então, significa que as orações são coordenadas assindéticas. Então, a banca diz, letra A, isolar um adjunto adverbial que está no início da frase. Letra B, separar orações coordenadas. Letra C, marcar a omissão de um termo essencial. Letra D, dividir orações subordinadas. Você achou alguma conjunção subordinativa aqui? Não. Você está vendo alguma conjunção? Não. São orações coordenadas assindéticas. Resposta, letra B. Entendeu? Tá? Pegou o raciocínio? Resposta, letra B.
Isso aí, Adriana, a galera tá participando aí, né? Tá. E houve um comentário agora no chat, muito legal, tá? Uns alunos vão ajudando uns aos outros. Então, houve muita gente ainda presa na letra C da questão 12 do Instituto OACP, com essa vírgula aqui. E não esqueça, houve um comentário ótimo no chat. Então, ele comenta o seguinte, o aluno. Então, quando a vírgula vier depois do mais, nunca é por causa do mais. Nunca é por causa do mais. Por quê? Porque foi aquilo que eu te disse lá na teoria. Quando o mais e o e iniciam a frase, eles não devem vir seguidos de vírgula. Não devem vir seguidos de vírgula. Então, quando há uma vírgula depois do mais, não é por causa do mais. Não é. Era por causa do enquanto. Era uma oração adverbial intercalada. Isso aí. Isso aí. Outra coisa, Adri, como é que eu sei, Adri, minha filha, que isso aqui é oração coordenada e não subordinada? Foi aquilo que eu te falei lá. É a conjunção que vai definir a classificação da oração. Adriana, então, minha filha, eu tenho que saber quais são as coordenativas e quais são as subordinativas? Sim. Isso aqui resolveu minha vida. Cara, se você, presta atenção no que eu vou falar agora, desculpe se eu estiver sendo insistente. Desculpe, mas eu vou ter que insistir nisso porque eu tô vendo que tem gente que tá com esse tipo de problema. A pessoa não sabe que se a oração é coordenada ou subordinada porque ela não faz essa correlação. Ela vai ser coordenada se tiver uma conjunção coordenativa. Dri, quais são as coordenativas? Aditivas, aditivas. É a conjunção que vai resolver tua vida. Aditiva, adversativa, são 3 que começam com a letra A. Alternativa, conclusiva e explicativa. São as conjunções que vão definir a classificação da oração. Já as subordinativas são aqueles 9 tipos. São 6 mais FTP. Subordinativas são as conjunções adverbiais 6 mais FTP. Causais, condicionais, concessivas, conformativas, consecutivas. Já falei todas? Do C, F de final, T de temporal e P de proporcional. Essa ficha tem que cair hoje. Na hora de você dizer se é oração coordenada ou subordinada, é a conjunção que vai dizer, entendeu? É por isso que aquela questão lá do Instituto OACP, em que a banca pedia orações coordenadas, por que não foi a C? Porque essa conjunção é temporal. Se é temporal, é subordinada. A temporal é subordinada, porque as subordinadas são os 6 mais FTP. 6 que começam com a letra C, mais F de final, T de temporal e P de proporcional. Então, você tem que estar malandro na questão. Quando você olhar para o enquanto, você vai falar temporal. Se é temporal, é oração subordinada. A banca queria oração coordenada. Se ela queria oração coordenada, tinha que ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Aqui tinha até um mais, mas a vírgula não estava por causa dele, estava por causa do enquanto. Isso aqui é uma oração subordinada. Como eu sei que é subordinada mesmo? Porque a conjunção é temporal. Se é temporal, é subordinada, entendeu? É a conjunção que vai resolver tua vida. A conjunção que vai te ajudar a classificar a oração. Questão 14, mais uma, ó, Instituto OACP. Na questão, a gente vai até a questão 15 neste vídeo, tá? Aqui nessa questão, olha o que a banca faz, olha aqui. Cara, lembra que eu te falei isso? Lembra que eu te falei? Lembra que eu te falei lá na teoria? Ó, no trecho, os dados mais estarrecedores, no entanto, vieram dos relatórios governamentais. As vírgulas foram utilizadas para isolar uma conjunção intercalada, isolar um adjunto adverbial deslocado, separar elementos de mesma função sintática, indicar a elipse. Você já passou por todas essas regras, você já conhece todas. Quando você olha para cá, você está vendo que essa conjunção está no meio da oração. Ela está no meio da oração. Você percebeu que essas vírgulas são vírgulas casadas, casadas. Isso significa que estamos diante de uma conjunção que não está iniciando oração, está intercalada. Resposta letra A. Repare que ela está intercalada porque ela está no meio. Se ela não estivesse no meio, ela estaria aqui.
Entendeu? Se ela estivesse aqui, ela não estaria intercalada, iniciando a oração. Outra coisa que eu te falei lá na teoria, que você está vendo agora, é que nem sempre que a conjunção vier intercalada, ela virá depois do verbo. Nesse caso, ela está intercalada e ela não está depois do verbo, ela está antes. São casos raros. Normalmente a conjunção intercalada, ela vem depois do verbo. Mas pode acontecer. Lembra que eu te falei que podia acontecer para você não ficar achando que ela intercalada vem sempre depois do verbo? Entendeu? Nesse caso, o verbo está aqui, ela está intercalada. Ela não está depois do verbo, ela está antes. Está intercalada porque está no meio da oração. E toda vez que ela vem no meio da oração, são vírgulas casadas. Resposta, letra A. Entendeu? Tá, bora lá. Questão 15. Questão 15, a banca diz: cabe a cada um, portanto, reconstruir os laços com a juventude. As vírgulas, letra A, são facultativas, são obrigatórias, são obrigatórias, são facultativas, são facultativas. Ora, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de um portanto, que é uma conjunção deslocada. Adriana, como é que eu faço para saber se está deslocada? Como é que eu faço? Fábio Francisco chegou! Fábio, ô Fábio, lembra que você tinha me perguntado do mais e do logo na aula passada? Não foi você que me perguntou do mais e do logo? Hein? Estava esperando você chegar. Porque você só chegou agora? Não foi você que tinha me perguntado do mais e do logo? Só falta ele dizer, não, sua louca, fui eu não. Mas eu acho que foi você. Pô, eu estava aqui angustiada, sentindo sua falta. Porque ele tinha perguntado. Gente, eu tenho quase certeza que foi ele. Se foi ele, meu Deus do céu, se foi ele. Que memória minha, cara. Eu sei que alguém me perguntou do mais e do logo deslocados. Aí eu fui preocupada, que eu falei assim, eu tenho que falar isso. Eu não posso esquecer, na aula de conjunções, de falar do mais e do logo, porque um aluno me perguntou isso. Eu ia falar de qualquer maneira, mas é que ele tinha me perguntado. Ele estava angustiado com isso. Não foi o Fábio Francisco, não? Foi o Luciano Almeida? Pô, sujeira. Foi o Fábio Francisco, eu te falei? Ele está dizendo que foi. O Luciano Almeida pode ter perguntado também, mas quem perguntou foi ele. Foi? Não, Cristiano Albino, não, Cristiano Albino querendo criar intriga, dizendo que foi o Luciano Almeida. Pode até ter sido ele também, mas o Fábio Francisco perguntou. Dri, ó, então, Fábio, o que eu disse? Eu vou repetir. Você não merece não que eu repita porque você chegou atrasado. Mentira. Ó, o mais e o logo não podem ser deslocados, porque eles causam ambiguidade. Ó, se o logo tivesse sido deslocado aqui, a frase ficaria ambígua. Ó, cabe a cada um logo, ficaria ambíguo. Cabe a cada um mais, ficaria ambíguo, porque ali haveria dúvida se é adversativa ou se é intensidade, tá? O logo também fica ambíguo, pode ser conclusivo ou pode ser temporal. Agora, presta atenção, Adriana, minha filha, eu não sei por que ela está deslocada. Eu tenho essa dificuldade, o aluno perguntou do chat. Deslocada porque ela está no meio da frase. Ela está no meio da frase. Quando ela vem entre vírgulas, dá para ver que ela está deslocada. Se ela estivesse... Onde é que é o lugar da conjunção? É no início da oração. Se ela não estivesse deslocada, ela estaria aqui, ó, no início da oração. Ela não está no início da oração, ela está deslocada. Ela está até depois do verbo, ó, que coisa fácil de ver que ela está deslocada. Está depois do verbo. Cabe a cada um, portanto. Se ela não estivesse deslocada, ela estaria ali no início, ó. Portanto, cabe a cada um, entendeu? Então, ó, resposta letra C, são obrigatórias, pois a conjunção conclusiva está deslocada, tá bom? Isso aí, pegou o raciocínio, tá? Tá, todo mundo pegou. Adriana, tá bom. Foi mal, Fábio. O Fábio fofo. Ô, Fábio, eu tô só brincando contigo, você não precisa explicar porque você chegou atrasado, não, tá? É que eu tava sentindo sua falta. Dri, como eu faço para saber se está deslocado ou intercalado? Naira ou Naira, presta atenção, é a mesma coisa, entendeu? Tadinha, tá sofrendo por uma coisa boba. Por isso que é bom perguntar. Ela tá com vontade de chorar. Ela falou, Adriana, tô com vontade de chorar. Qual é a diferença de deslocado para intercalado? Existem dois tipos de deslocamento. O deslocamento por intercalação e o deslocamento por antecipação. Entendeu? O que houve ali foi um deslocamento por intercalação. Eu vou falar disso na última regra, melhor, tá? Então, tanto faz, entendeu? Adriana, a banca disse deslocada, é o mesmo que dizer intercalada? É.
Não sofra por isso. É a mesma coisa, a banca tanto faz usar um nome quanto o outro, entendeu? Deslocado significa que não veio no lugar padrão, que é no início da oração, por isso está deslocada. Intercalada porque está no meio, tanto faz dizer deslocada ou intercalada, maravilhosa, está sofrendo por bobagem, entendeu? Tá? Tá comigo, tá anotando aí. Tanto faz. Adriana, então se ela tivesse dito intercalado, estaria certo? Sim, a mesma coisa, tá? Deslocado vem com apenas uma vírgula, intercalado vem com vírgulas casadas? Não, Ravena, presta atenção, isso aqui está deslocado. Deslocado é sair da posição, quando você desloca, é que você tira da posição padrão. Ele está deslocado. Se for um deslocamento por intercalação, fica no meio. Se for um deslocamento por antecipação, fica no início. Existem duas formas de você deslocar, tá? Isso, tá? Mas eu vou organizar isso para vocês agora. Adriana, eu vou falar do E já, tá bom? Vou falar do E, fique tranquilo, tá? Quem mais? Professora, mas o pois. O pois deslocado, o pois pode ser deslocado também. Conclusivo, o pois pode. O logo é que não pode. O pois pode ser deslocado, ó. Quando você desloca, ele passa a ser conclusivo. Poderia deslocar o pois? Poderia, entre vírgulas, tá bom? Pegou o raciocínio? Presta atenção. Mas eu ainda não falei do E, tá? Então agora, presta atenção. Estamos fechando as regras de vírgula. Você sabia disso? Você sabia que só falta uma regra? Só falta uma regra. A gente vai fechar a vírgula hoje, vai fechar o resumão hoje. Eu vou rodar uma vinheta. No próximo bloco, que é o bloco antes do intervalo, a gente vai falar da vírgula do E. A vírgula do E, que é uma conjunção coordenativa que merece um tratamento especial, tá bom? Roda a vinheta para a gente fechar essa penúltima regra. Vamos fechar com o E.